O que vem primeiro, o material ou o imaterial? Essa pergunta é muito importante de acordo com a nossa perspectiva interna de como a gente percebe isso. Isso vai ser muito determinante em como a gente cria sentido da realidade ou não cria sentido. A nossa identidade, ela tem muitos níveis. Então a gente tem identidade tanto com coisas materiais quanto com coisas imateriais. A questão é qual é a identidade primordial, né? Então é como a origem da realidade é imaterial e isso se expressa materialmente, ou é o contrário? É uma origem material e daí a gente deduz uma explicação imaterial. Então, se a minha identidade ela é primordialmente material, o que acaba acontecendo é que eu vou ter a tendência de ficar preso à experiência, porque a experiência ela é uma expressão material da realidade. Aquilo que é imaterial não depende da experiência e não é afetado pela experiência. Então, não faz diferença se é bom, se a experiência é boa ou ruim, se faz chuva ou faz sol. O aspecto imaterial ele não é afetado. E esse assunto às vezes é um pouco confuso porque justamente a gente não possui uma identidade com esse aspecto imaterial, que é o aspecto que nos dá clareza, que nos dá abstração. Então, na tendência de sermos mais concretos, então o nosso foco está colocado na experiência. E como a gente não tem clareza, justamente quando a gente está vivendo uma atribulação, um conflito dentro da experiência, a gente tem mais ainda dificuldade de sair da experiência. É como a gente vai ficando cada vez mais enredado, né? E como o nosso sentido de identidade é mais material, isso significa que a qualidade da experiência está afetando a nossa percepção de quem a gente é. Em termos simples, se a experiência, se eu me sinto bem, isso é algo bom. Quer dizer, se a experiência vai bem, eu me sinto bem. Se a experiência vai mal, eu me sinto mal. Então, no final das contas, é a experiência que está norteando o meu sentido de identidade. E isso faz com que eu esteja desconectado do aspecto imaterial, que é justamente aquilo que pode me dar clareza dentro de uma situação que é complicada, porque esse aspecto imaterial ele vê a experiência de fora. Então, a experiência é algo circunstancial, né? Que não afeta a minha noção de identidade primária. E isso é algo muito importante, porque isso permite que isso dá, na verdade, muito mais liberdade para a gente viver uma experiência e criar uma experiência, porque quando a gente está
mais com o foco material, a gente vai se esforçar muito nessa experiência para tentar obter um resultado dela. Porque o nosso sentido de identidade está atrelado à qualidade da experiência. Quando a gente tem uma identidade imaterial, a gente entende que o resultado dessa experiência não vai dizer ou deixar de dizer quem a gente é. Então, isso dá muito mais espaço e liberdade para a gente. Não quer dizer que a experiência vai ser irrelevante. A gente vai usar a experiência para aprender sobre essas qualidades que são imateriais, mas sem deixar que a experiência, né, dite o ritmo e os rumos. Dizendo de outra forma, esse aspecto que é imaterial, ele não está preocupado com o resultado da experiência, mas como que é o processo da nossa consciência de como a gente vai abordar a experiência. Para dizer de uma outra forma, quando a gente está focado mais, a gente tem mais essa identidade material e a gente está mais focado na experiência, a nossa tendência vai ser a ter um como, né, que é a nossa expectativa de como a realidade tem que se expressar. A gente cria uma expectativa e a gente acha que quando isso acontecer dessa forma que a gente está imaginando, né, se é que isso acontece, se é que isso que a gente imagina se expressa, né, por isso esse como, a gente imagina um como específico e a gente acha que quando esse como se expressar como a gente imaginou, isso vai fazer sentido. Mas o que acontece é que como a gente está inconsciente dessa parte imaterial, que é o que na verdade está criando o sentido, então quando isso finalmente, se é que acontece, se expressa como a gente imaginou, não tem o sentido que a gente imaginava. E a gente se sente frustrado. Por quê? Porque a parte que dá o sentido, ela é imaterial, né? E a gente deixou isso em um segundo plano ou nem considerou. O outro, né, alternativamente, se a gente está mais focado na parte imaterial, então a gente não está buscando controlar como a realidade vai se expressar, até porque a gente sabe que isso é impossível. Como que vai acontecer, a gente não sabe. Então, se a gente está focado na parte material, a gente está mais receptivo para que a realidade se expresse como for. E como isso se expressa é uma coisa. Agora, o que a gente faz com essa expressão, que é a nossa reação, que é algo que a gente já tem controle e é o que vai dar o sentido à nossa realidade. Mas esse sentido, ele está sendo injetado por esse aspecto que é imaterial. Então, como a gente está focado no imaterial, a gente está criando uma identidade com esse material, então a gente está apoiando essa criação de sentido que se encontra com esse como a realidade se expressa materialmente e consegue extrair um sentido, ou seja, a nossa realidade ganha sentido pela nossa perspectiva interna, que tem a ver
que a gente está percebendo que a origem é imaterial e a expressão é material.